com o Dominguete. Ô, Coronel Blanco, o senhor não conhecia o Dominguete, nem conhecia o Cristiano, correto? Sim, senhor. Nem conhecia. E o senhor foi procurado por eles. Foi isso? Isso, pelo Dominguete, né? Não, o senhor foi procurado por alguém. Isso, pelo Dominguete. E o senhor, como uma boa alma, né, se colocou à disposição, sem conhecer, sem saber que era a pessoa, de apresentar o Roberto Dias. Sem ter benefício nenhum sobre isso? Nenhum. Zero? Nenhum. Meu Deus. Nenhum. Eu só orientei. Não, Vossa Excelência levou o cara lá no restaurante para conversar com o Roberto Dias. O senhor é um cara bondoso, coronel. Coronel, o senhor é muito bondoso. O senhor está fazendo tudo isso sem nada, só por amor aqui. Senador, Porque deveria ter feito isso com a Pfizer, com a Coronavac. Eu prospectava na figura do Dominguete, até porque eu estava iniciando o conhecimento dele, eu prospectava que ele poderia ser um possível parceiro comercial na iniciativa privada. Está claro em várias mensagens que eu coloquei. Então, é uma coisa absolutamente estanque da outra. O senhor começa a fazer lobby na perspectiva de ter uma parceria comercial, porque é isso que o senhor fez. Não, senhor, não fiz lobby. Bom, olha, aí eu vou citar a frase do meu querido amigo Marco Rogério, que nós somos amigos, meu. Brasil, as pessoas não quiseram comprar Pfizer. Mesmo depois de 101 e-mails mandados para o Ministério da Saúde. Não houve nenhuma facilidade para eles. Mas em relação ao Dominguete, que o Coronel Blanco nunca tinha visto mais gordo na vida dele, né, houve uma facilidade de ir para um restaurante à noite e no outro dia já está aberto o Ministério da Saúde para ele. Então, Brasil, era isso que se tratava vacina. Coronel Blanco não era sabedor nós estamos da aqui, saúde nesse momento. Nós estamos aqui, coronel, senador Omar, estarrecidos, coronel, com a facilidade que pessoas que desqualificadas adentraram o Ministério, desqualificadas em todos os sentidos, e levados por pessoas que tinham contatos e relações. Não caíram do céu. É essa aí, a indignação de todos nós, coronel, e o senhor colocou essa indignação, que os seus filhos ficaram doentes, que o senhor perdeu amigos. Eu também perdi amigos, perdi familiar. E a nossa luta é para que a gente não perca mais pessoas. Agora, não dá a mínima, senador Fernando Bezerra. E aí há de compreender, não deram a mínima para a Pfizer, mas deram toda a atenção para o Dominguete. Senador Omar, senador, se o senhor me permite... Senador Omar, é rápido, uma breve intervenção. O governo federal comprou 200 milhões de doses da Pfizer. É bom que as pessoas que estão nos assistindo saibam disso. Eu concordo com Vossa Excelência. Uma série de picaretas, de oportunistas, de aproveitadores tentaram fazer negociatas no Ministério da Saúde. Mas é importante dizer que nenhum desses picaretas conseguiram. Não lograram êxito. Pode ter havido qualquer comportamento inadequado. Não conseguiram por causa da CPI, não conseguiram por causa de Luiz Miranda, não conseguiram por causa da mídia. Desculpa. Não conseguiram porque... senador Humberto. Não conseguiram. Desculpa, senador Humberto. Todos os depoimentos que nós estamos vendo aqui, nenhum deles venderam nada ao Ministério da Saúde. Nenhuma dessas tentativas se materializaram. A Coronavac, a Pfizer e a Janssen queriam ter tido toda essa facilidade. O governo brasileiro... Você está tendo vacina no Brasil. O governo brasileiro comprou 200 milhões de doses da AstraZeneca, com transferência de tecnologia. Comprou mais de 100 milhões de doses da Coronavac. Depois que o Congresso fez lei. Estamos discutindo. É evidente que comprou. E comprou impactado. E que está no braço dos brasileiros. Comprou impactado também pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque o governo peremptoriamente recusou as ofertas da Pfizer, da OMS e do Butantan. Se tivesse comprado a vacina na hora certa, o Brasil teria sido, de acordo com o depoimento do representante da Butantan aqui, o primeiro país do mundo a vacinar. Por que não fez isso? Porque o presidente da República era contra. Disse que não comprava, que estava sentado no cheque
iria continuar sentado no cheque de 20 bilhões. E o general Pazuello disse o seguinte: Isso. É simples assim, um manda, o outro obedece em relação à Coronavac. Estão dizendo que não comprou. Comprou na hora errada. O fato é que a vacina foi comprada e está sendo entregue para os brasileiros. Esse foi é o fato. comprada por pressão da opinião pública. Não foi por boa vontade do presidente. Mas o Congresso fez Mas deixa eu dar um... Senhor presidente. Uma outra coisa, presidente. Deixa eu dar um depoimento, senador Renan. É rápido. Nós temos aqui... O general Pazuello comprou 500 milhões de doses de vacina e o atual ministro comprou mais 100 milhões. É só para poder fazer justiça. Fazer justiça ao trabalho daqueles que estiveram à frente do Ministério da Saúde. O general Pazuello era contra a vacina. Se tivesse comprado na hora certa, era contra. Foi, desenhou delas, da eficácia delas. Não chegaria Esse é que é o problema. Se tivesse comprado, não tinha 500 mil de mortos. Já foi dito aqui. E o Brasil não teria virado um morticínio. Se tivesse comprado, tinha 500 mil de mortos. Presidente, nós temos uma coisa muito grave. Nós temos aqui documentos que foram mandados para a Comissão Parlamentar de Inquérito online, por internauta, que desmontam completamente o argumento de que o Coronel Blanco não orientou Dominguete, nem Cristiano facilitou acesso. São conversas, todas aqui, de 1º de março, documento 2. Em outra conversa, Cristiano cobra Blanco e ele diz que gostaria de uma resposta rápida também. No dia 9/3, o Coronel Blanco fala 7 vezes com Dominguete e faz conferência via WhatsApp com ele. Onde é que está essa informação, relator? Apenas para... Documentos que foram mandados à Comissão Parlamentar de Inquérito online em tempo real. Acaba de chegar às minhas mãos. São coisas gravíssimas, né? E só aprofundam esse modus operandi do governo, representado pelo Coronel Blanco. Infelizmente. O coronel para fora do governo, responde pelos atos, mas não queira Coronel Blanco ao governo. Quem lhe apresentou ao reverendo Hamilton Gomes de Paula? Por favor. Anteriormente, gostaria de fazer dois esclarecimentos. Com relação a isso que o senhor cita, esse material que está em suas mãos, eu passo as mãos do presidente. Seguramente está fora de contexto. E eu tenho como argumentar depois. E com relação à questão do que muito se fala, como que o Dominguete foi para o Ministério, como que esse tipo de gente vai ao Ministério, eu gostaria de fazer um exercício aqui, o seguinte... É importante que se analise a questão à luz do contexto da época, na minha percepção, na minha humilde percepção. O que existia no início de fevereiro de 2021? No início de fevereiro de 2021, o Ministério da Saúde, salvo engano meu, ele tinha assinado um contrato com o Butantan, com um cronograma de entrega ao longo do ano. E mandou formulários para o Dominguete. Nesse mesmo momento, se apresenta uma pessoa, tá, que diz ter 400 milhões de doses de vacina. O que são 400 milhões de doses de vacina para a nossa realidade brasileira? A gente estava falando à época aí de pacificar o assunto vacina no ano de 2021, a meu juízo. Não oportunizar essa pessoa através de documentos probatórios, um conjunto de documentos probatórios, demonstrar que isso é crível, eu não entendia que isso era viável. Então, eu acreditava que precisava ser oportunizado, que ele demonstrasse isso daí. Só que o tempo mostrou para todos, né, e nas diversas matérias de hoje, né, resta claro isso, que ele não tinha um conjunto de documentos que sustentassem a instrução de um processo formal dentro do Ministério. É o que eu costumo dizer com algumas pessoas próximas, do que eu acompanhei, ele não passou da página 2. Não foi instruído, não foi gerado um NUP do que eu tenho conhecimento, tá? Por intermédio dessas propostas que ele enviou para o Departamento Logístico. Então, o racional era pura e simplesmente no sentido de oportunizar, como foi oportunizado durante o período que eu estava lá, para várias pessoas que nas outras crises que a Covid gerou, de ventiladores pulmonares, de medicamento de intubação orotraqueal, enfim,
todas essas crises que geraram desabastecimento, várias pessoas eram oportunizadas a apresentar se de fato elas tinham como auxiliar a instituição naquele sentido. Álcool gel, máscara. Então, nós vivenciamos ao longo dessa pandemia, por diversas vezes, esse tipo de situação. É muito difícil, num primeiro momento, né, a pessoa que está chegando lá não tem letreiro. É muito difícil a gente poder fazer um juízo de valor naquele momento inicial. Para isso, existe um conjunto de documentos probatórios que se exige. Então, estou falando da minha experiência e do que eu pude acompanhar dessa questão que ele enviava documentos. Tá? Quando por exemplo... Branco, o seu advogado está me compartilhando as conversas que o senhor teve com o Cristiano. Só que, misteriosamente, a primeira mensagem que ele lhe passa dia 1º de março, o horário é 16h39. Né? E o senhor conversa com ele até 17h42. Só que as conversas que chegaram a nós, tem aqui parte das conversas que o senhor retirou daqui. Eu falei para o seu advogado, sim. E não dá para colocar. Porque quando chega enviado, a parte de cima, que eu acabei de mostrar para o advogado, está faltando. Do que os senhores estão me colocando à disposição aqui, os advogados estão me colocando. Então, isso que vocês estão me dando aqui, doutor, é uma forma que houve aqui, bate algumas coisas e outras que tem um conteúdo, que esses documentos aqui devem ter sido enviados pelo seu Cristiano, porque só ele podia ter isso, mas ninguém. Porque essas conversas aqui que o senador Renan me mandou agora, sim, mas não foi conversa do Cristiano com... Não, são conversas do Cristiano com... foram levantadas pela investigação e com a participação do internauta. Presidente Chama, mas só para lembrar que isso não é problema. As quebras de sigilos vão dar exatamente ipsilitre o que, eventualmente, eles possam querer esconder. E né? Não, mas só para ficar registrado. É consequência também da quebra de sigilo. Aqui a conversa está cortada. Foi enviado ao senhor, foi pelo internauta, não é isso? Do internauta. Não, com a participação de internautas, lembrando as conversas, mas isso aí é da investigação, eu acabei de dizer. Temos quebras, é da investigação, e fizemos quebras de sigilo. Perfeito. É uma revelação da quebra de sigilo. Senhor, a fonte do internauta é que nós estamos questionando, que nós não temos acesso a essa fonte. Mas eu não falei em fonte de internauta. Eu falei que Falou agora há pouco, Renan. Por isso que eu questionei. Eu falei que isso foi lembrado por internautas e que é consequência da quebra de sigilo e da investigação. Vamos pegar as notas. Vossa Excelência disse que foi enviado por internauta. Que nós temos aqui em todos os momentos. Senhor relator, presidente, só pela ordem. O senhor Cristiano não teve a quebra. Presidente, senhor relator, excelência, senhor presidente, só pela ordem. Por favor, nós estamos apresentando um documento. Não é a primeira vez. Estamos apresentando um documento. Quem está inquirindo. Isso é grave. Veja, a fonte de quem está inquirido é irrelevante. Eu questionei na hora, senhor presidente, porque essa conduta é grave. Senador, só um minutinho. É grave. A defesa não pode questionar quem está inquirindo. Não. Pera. E a outra coisa, durante o depoimento... Senador Rodolfo, desculpa. Presidente, durante o depoimento... Vossas Excelências não podem contraditar quem está inquirindo. A prova que falha. Não, nem contestar o documento. Nem contestar o... Só um minutinho, peraí. Só um minutinho aqui, só um minutinho. Não foi, né, internauta? Deixa eu só dar uma informação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só o seguinte, só um minutinho. Mas qual é o crime agora? Qual é o crime que ele cometeu? Não tem crime. Não, presidente. Presidente. Sim, eu estou dizendo o seguinte, eu estou aqui falando para os advogados que eu estou afirmando que o Coronel Blanco
Está faltando parte das conversas que ele teve com o Cristiano. Foi isso que eu disse para ele. Presidente, nós anexamos as partes. Não, presidente. Que demonstram que ele mentiu. Presidente, não, olha. Que demonstram que ele mentiu. Nós anexamos as partes. Essa história toda envolvendo essa tríade ela é complexa. Tem que se apurar. Presidente, agora, não permita o processo, no processo, nesse procedimento, a presença nós dos estamos advogados, eu estou a presença dos advogados aqui não é meramente figurativa. É preciso respeitar a prerrogativa dos advogados. Não permita, presidente, estão tumultuando. Apenas isso. Presidente, eu estou com a palavra. Senador Marco Rogério, senador Fernando Bezerra. Vossa Excelência há pouco admitiram, aqui publicamente, Vossa Excelência agora, que um bando de picareta se meteu nessa para vender vacina. Foi as suas palavras. Hã? Peraí. É verdade. Mas isso não dá o direito. Mas é conversa deles. Não. É conversa. Você está querendo defender o quê aqui? O processo tem que seguir. Não, peraí. Me diga uma coisa. Vocês querem defender o Coronel Blanco? Tudo bem. Presidente, tem uma... Mas o que nós queremos é não apurar. faça isso, presidente. Não faça isso. Respeite seus Qual é o colegas. problema, então? Presidente, a CPI está maior Não é isso. Qual é o problema? Respeite seus colegas. Esclareça apenas. Presidente. Esclareça porque tem uma dúvida. Presidente. E é Presidente, tem uma lista de importante. inscrição, presidente. O que os advogados fizeram aqui, presidente, foi um apelo a Vossa Excelência em relação à forma. Mas ele veio, o advogado veio falar, eu mostrei para ele. Mas, Falei, doutor, está mas, faltando. Eu não acusei ninguém, eu estou dizendo que está faltando a conversa. Então, Foi isso que eu disse para o advogado. Então permita que o advogado faça a questão de ordem e questione o relação ao ponto. Vamos seguir a CPI, senhor presidente. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor nenhum, estou questionando, às vezes, eu questiono o Coronel Blanco, porque existem algumas coisas que não dá para compreender. Aliás, nem a pessoa mais inteligente do Brasil consegue compreender essa lógica. Em relação ao depoimento, senhor presidente, eu não tiro a razão de Vossa Excelência. Não. O que está em jogo aqui não é o depoimento do relator. O depoente já tem advogado, não precisa do senador em relação, Marco e eu Rogério. questionei o relator. O senador Marco Rogério está agindo como advogado do Presidente. Não quero. Vamos continuar a reunião. Vossas Excelências estão o tempo todo. Vamos continuar a reunião. Provas é crime. E se isso ocorreu, a CPI vai testar. Presidente, nós estamos tendo uma interrupção diária aqui. Porque a CPI está com um gabinete paralelo, mandando documentos para cá, instruindo o relator para poder Está preocupado em ocultar o quê? Viciando o processo de ilegalidade. Está preocupado em ocultar o quê, Vossa Excelência? É isso. Não, Vossa Excelência é advogado de quem? Se tem alguém aqui que oculta a verdade e tenta sempre vender narrativas, é Vossa advogado Excelência. de quem? Estão tumultuando por quê? Vossa Excelência é advogado de quem? Não, sou relator. Pelo jeito, Vossa Excelência está querendo fazer o Coronel Blanco chorar também. Não, senhor presidente. E pedir desculpas. Não, quem está chorando com a forçação de barra de Vossa Excelência são os brasileiros. Presidente.